Olá, alunos do sexto ano. Vamos iniciar mais uma semana de estudos. Nesta semana, nós vamos estudar o número decimal e a fração decimal. Prestem atenção na aula e vamos lá. A fração decimal e o número na forma decimal, a gente vai ver aqui. Ao medirmos a altura de uma criança em metros ou verificarmos a massa de um caminhão carregado em quilogramas, dificilmente o resultado será representado por um número natural, sendo necessário o emprego dos números com vírgula. Então, quando a gente vai medir a altura ou pesar qualquer coisa, dificilmente será um número natural. Geralmente, nós temos o resultado em números com vírgula. A fração decimal e o número na forma decimal, nós vamos encontrar sua representação, um exemplo bem prático, são as cédulas e as moedas do nosso sistema monetário, usando números decimais. Aqui nós temos a representação das moedas, todas elas na forma decimal, ó, números com vírgula, e todas as cédulas do nosso sistema monetário, todas usando números com vírgula, números decimais. Tem até a nova cédula, a de R$200, aqui para a gente ver. As moedas, com exceção da moeda de R$1, representam as partes do real, ou seja, os centavos, que a gente usa muito. Em muitas situações do cotidiano, isso acontece. Observe o anúncio de um combo de uma lanchonete. Temos aqui o anúncio de 5x saladas, 5 batatas, mais uma Coca-Cola por R$ 54,90. Como você lê a quantia? Eu acabei de ler. A gente lê R$ 54,90. É a forma escrita. Qual seria o troco que você receberia se desse uma cédula de R$ 100 para pagar esse combo? Você faria uma subtração, não é? Dos R$100 menos os R$ 54,90. E o troco que você receberia seria R$ 45,10, sempre usando números decimais. Por quê? Porque a gente está usando aqui os centavos, as partes de R$1, não é, gente? Então, a gente viu aqui como são os números decimais e como a gente lê. Agora, a gente vai ver as frações decimais. Nós temos aqui uma representação com o material dourado, que todos vocês já conhecem. Nós temos aqui 10 plaquinhas empilhadas e aqui a representação de só uma plaquinha. Então, aqui eu tenho 1/10 dessas plaquinhas. Com 10 plaquinhas, eu preencho um cubo completo. Aqui só tem uma, 1/10. A representação decimal é 0,1. Aqui, nós temos um cubo com 100 barrinhas e aqui uma barrinha. Se eu tenho só uma aqui e eu colocasse 100, eu completaria o cubo. Então, eu só tenho 1/100. Então, a representação decimal é 0,01. E aqui eu tenho um cubinho. Aqui eu tenho 1 milheiro de cubinhos, 1000 cubinhos. Como aqui eu só tenho eu tenho 1 milésimo de cubinho. A representação decimal, 0,001. Então, utilizando o material dourado, nós podemos representar frações decimais. Esse exemplo vocês encontram no livro didático de vocês. Então, agora vamos como se lê números decimais. Então, nós não vamos ler esses números decimais da mesma forma como os números naturais. Por quê? Porque nós temos essa vírgulazinha aqui que vai diferenciar. Então, a vírgula está aqui no meio e antes da vírgula, nós vamos contar as unidades, as dezenas, as centenas e as unidades de milhar. Essa contagem aqui vocês já conheciam, porque vocês já estudaram. É o QVL, como vocês conheciam. Mas, depois da vírgula, a gente não conta da mesma forma, não começa das unidades. Após a vírgula, a gente já vai ter, primeiro, os décimos,
depois os centésimos e depois os milésimos, e assim sucessivamente. Aqui nós temos o ponto separador de milhar, não é? Então, aqui esse número seria 1.234,567. Mas se fosse para a gente ler como decimais, a gente ia usar essa nomenclatura aqui. Vamos ver aqui alguns exemplos. Utilizando algarismos, escreva os seguintes números: 9 inteiros e 5 décimos. Quando a gente diz inteiro, gente, é o número que está antes da vírgula. Então, esse número seria 9 inteiros antes da vírgula, a vírgula separando, e 5 décimos. O décimos não é a primeira casa depois da vírgula? Tá aqui. 9,5 são 9 inteiros e 5 décimos. Vamos à letra B. 31 centésimos. Nós não temos nenhum número inteiro, então vai ser 0. A partir do 0, a gente coloca a vírgula e o 31 centésimos. O centésimo não é a segunda casa, então você coloca o 31 aqui, ó. Temos décimo e centésimos. Então, é dessa forma que a gente vai escrever os algarismos utilizando a vírgula. Agora, o contrário, quando eu tenho o número, para que ele seja escrito por extenso. 5 inteiros e 67 centésimos. Na letra B, eu não tenho nada aqui nos números inteiros, então eu só tenho a partir dos números inteiros, a partir da vírgula. Então, eu tenho 122 milésimos. Se você olhar no slide anterior, a gente viu as 3 casinhas, décimos, centésimos e milésimos. Então, aqui nós temos como escrever os números na forma de algarismos e como escrever os números por extenso. Vai ter na atividade de vocês. Agora, a gente vai ver transformando frações decimais em números decimais. Como a gente faz a transformação? Fazemos da seguinte forma. Escreve-se o número que está no numerador com tantas casas decimais quanto forem os zeros que estão no denominador. Vixe, não entendi nada. Toda fração pode ser representada na forma de decimal, pessoal. Então, se a fração pode ser representada, eu tenho que saber transformar. Então, a gente vai pegar assim, vamos ver um exemplo. Nós temos aqui 4 frações. Temos 27 décimos, 491 centésimos, 2 centésimos e 945 milésimos. Como que a gente vai fazer isso? Eu acabei de explicar aqui, ó. Escreve-se o número que está no numerador com tantas casas decimais quanto forem os zeros que estão no denominador. Então, aqui no 27 décimos, como é que vai ficar, ó? Quantos zeros tem aqui no denominador? Só 1. Então, eu tenho que ter um número depois da vírgula. Para isso acontecer, eu coloco a vírgula aqui no meio. Então, fica 2,7. Se for 491 centésimos, vamos fazer da mesma forma. Escreve o número, aí vai olhar lá quantos zeros tem no denominador. Aqui eu tenho 2. Então, eu vou contar, a partir do final aqui do número, 2 números e vou colocar a vírgula. Então, aqui eu tenho 4,91. Se eu for ler, é 4 inteiros e 91 centésimos. 2 centésimos, como é que a gente vai fazer? Aqui, ó, só tem o número 2. Então, a gente vai ter que acrescentar números para poder colocar a vírgula. A gente coloca o 2. E eu tenho que ter, ó, 2 zeros aqui, eu tenho que ter 2 números depois da vírgula. Então, eu vou acrescentar um 0. Aí, eu já tenho 2 números. Aí, eu coloco a vírgula. Mas eu tenho que ter alguma coisa depois da vírgula. Como é um número que não tem mais nenhum complemento, eu vou acrescentar o 0. Então, aqui eu vou ler 2 centésimos. E o último número aqui, 945 milésimos, a gente vai fazer da mesma forma.
Como eu tenho 3 zeros aqui, ó, eu já vou colocar os 945, a vírgula. Mas eu não tenho mais nenhum número para acrescentar aqui no número inteiro. Então, você coloca o 0. Então, você tem que seguir essa regrinha para transformar um número decimal, numa fração, em número decimal. E para transformar o número decimal em fração decimal, a gente vai fazer dessa forma. Escreve-se o número decimal sem a vírgula no numerador e o denominador é formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais do número dado. Vixe Maria, vamos tentar fazer? Temos aqui 4 exemplos também. Prestem atenção. A gente vai escrever todos os números do numerador, todos os números que tiverem no número no numerador. Então, aqui, ó, eu tenho 2,31, eu vou esquecer a vírgula, colocar o 231 no numerador. Aqui embaixo, eu já acrescento o algarismo 1 e vou olhar quantos números eu coloquei aqui depois da vírgula. 1, 2. Aí, eu vou colocar essa quantidade de zeros. Então, eu tenho aqui 231 centésimos. Mesma coisa a gente vai fazer no próximo. 0,074 é o meu número aqui. Eu tenho 74 milésimos. Então, eu vou pegar todos os números que tem aqui e colocar no numerador. Eu não vou colocar esses zeros, porque zero à esquerda não vale nada. Só se eles estivessem à direita. Então, vai ficar 74. Coloca o 1 aqui no denominador e vai contar quantos números tem depois da vírgula. 1, 2, 3. É a quantidade de zeros que você vai colocar aqui. 74 milésimos. Vamos ver aqui o 0,3. Coloca o número 3 no numerador. Temos um número depois da vírgula, um zero aqui no decimal. Temos 3 décimos. E por último, 29,07. Vamos usar todos os números no numerador. 2.907. Como eu só tenho 2 números depois da vírgula, eu coloco o número 1 e 2 zeros. Então, eu tenho 2.907 centésimos. Ok? Vamos usar essa regrinha para todos os números que a gente for transformar de decimal para fração decimal. Chegamos ao final do nosso vídeo. Vocês têm todos esse conteúdo no livro didático de vocês, as páginas vão estar na planilha. Façam a atividade. Se tiverem dúvida, entrem em contato comigo e bons estudos!